Agora sim. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza, então. Bom, vamos começar então. Podem mandar dúvidas, vamos discutir. Na lista de sinal 3, eu não consegui a letra B do exercício 4, professor. Eu não abri as listas aqui, esqueci de abrir. Deixa eu abrir cá, rapidão. Qual semana que é a É a lista? lista de sinal 3, é da semana passada. Não é lista adicional, não, né? Não, é a da lista 3. Lista de sinal 3. Se quiser, eu posso mandar aqui no chat, professor. Eu acho que é uma boa, porque eu não estou achando aqui. Eu mandei, é o item B, que eu fiquei em dúvida. Tá, agora foi. Determine o subespaço gerado pelos seguintes vetores. O item B está falando, né? Então, você pega o conjunto gerado por aqueles três ali e quer saber o que que é o espaço gerado. Bom, o espaço gerado é o quê, né? Vamos lembrar da definição. É o conjunto de todas as combinações lineares daqueles caras ali, né? Tudo bem? Beleza. Uhum. Agora, a questão é, se você já deu os vetores, o espaço gerado por eles é o conjunto das combinações lineares daqueles três. A pergunta é se você pode excluir algum vetor ou não, né? Porque, eventualmente, você não precisa dos três para poder gerar aquele subespaço ali. Pode ser que algum deles já seja a combinação linear dos outros, né? Então, no span, né, no conjunto gerado, você pode jogar esse cara fora. Entende? Tudo bem isso? Sim. É porque daí, por exemplo, se eu excluo um vetor, eu fico com dois, daí eu poderia gerar um plano daí com esses dois? Isso. A questão é, se o espaço é gerado por três vetores, não quer dizer que tem, não é porque não é só porque tem três vetores que esse espaço vai gerar o R3 inteiro. Pode ser que algum desses vetores esteja sobrando aí. Sobrando em que sentido? Sobrando que ele seja a combinação linear dos outros. Então, por exemplo, se a gente descobrir por acaso que o terceiro vetor ali, o 3, 1, 5, ele é a combinação linear dos outros dois, então no espaço gerado eu não preciso escrever esse 3, 1, 5, porque ele já é obtido a partir dos outros dois, eu não preciso dele. Então aí você tem um span que, em vez de ter três gerado por três, na verdade, bastam dois. Você não precisa dos três. E aí pode ser que, bom, se sobram dois e os que sobram são linearmente independentes, aí esse subespaço, na verdade, gera um plano mesmo, né? Então, deixa eu escrever os três vetores aqui. 1, 0, 1, né? Eu vou dar nomes para eles para facilitar a nossa vida. Então, eu vou chamar aqui de vetor U, é o vetor de coordenadas 1, 0, 1. Vou chamar de V, o vetor de coordenadas 2, 1, menos 1. E vou chamar de W
o vetor de coordenadas 3, 1, 5. Vamos dar nomes para as coisas, né? Eu vou chamar de S, o espaço gerado, o span, né? Pelo U, V e W. Aí a pergunta é, algum desses vetores, ou seja, né? Perguntar assim, o conjunto, outra maneira de expressar essa pergunta, o conjunto UVW é linearmente independente? Se esse conjunto for linearmente independente, significa que nenhum desses três vetores pode ser escrito como combinação linear dos outros. Então, nesse span aqui, eu não posso eliminar ninguém. Já está tudo certo. Agora, se esse conjunto for LD, aí algum desses vetores está sobrando, a gente descobre qual é, e aí esse span, na verdade, é um span com menos vetores. Agora a pergunta é, como que eu descubro se esse conjunto é linearmente independente ou não? Que jeito que eu posso fazer isso? Calculando o determinante? Por exemplo, o determinante, né? Uma das maneiras é essa. Então, a gente vai fazer um determinante aqui, um determinante de uma matriz, onde nas colunas ou nas linhas, tanto faz, vou colocar, por exemplo, nas colunas, os vetores U, V e W. Tanto faz linha ou coluna, porque uma das propriedades de determinantes, né, é que o determinante de uma matriz e o determinante da sua transposta são os mesmos, né? Então, se você coloca ou em linha ou em coluna, vai dar a mesma coisa. Então, por exemplo, colocando nas colunas, vamos ver o que vai dar. Então, eu tenho que calcular o determinante de qual matriz. Então, na primeira coluna vai 1, 0, 1. Na segunda coluna, eu vou colocar 2, 1, menos 1. E na terceira, eu vou colocar 3, 1 e 5. Bom, é um determinante 3 por 3, tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas, por exemplo, é a regra de Sarros, né? Que é você repetir aqui as duas primeiras colunas. Essa matriz não tem, só tem basicamente um zero ali no meio, então eu gosto de fazer desenvolvimento de Laplace em geral, mas como não tem muito zero para ajudar, eu vou fazer por Sarros mesmo. Tá, então vamos lá, vamos escrever o que que dá isso aí. Então, essa primeira diagonal, depois essa, daí menos as outras, né? Então, isso aqui vai ser igual a... O primeiro produto é 5, depois mais 2, depois zero, e aí menos agora esse e esse, né? Então, é 3, então é menos 3 aqui, depois mais um, né? Que fica menos um aqui, daí com o menos fica mais, e a última é zero também. Então, isso aqui vai dar igual o quê? Vamos ver, daí tem 7 aqui, menos 3, 4, mais um, 5. Então, deu 5, deu diferente de zero. Ou seja, se é diferente de zero, significa que esse conjunto é linearmente independente e, portanto, o span desses três não dá para excluir ninguém, é os três mesmo. Só que são três vetores em R3 e esses três vetores são linearmente independentes. Então, se a dimensão do espaço é 3 e você tem três vetores linearmente independentes dentro dele, então automaticamente esses três vetores formam a base. Se eles formam uma base do teu espaço, o span deles dá tudo, certo? Então o span desses três aqui é o próprio R3. Tá? Então a conclusão, logo, o VW é linearmente independente e como a dimensão do R3 é 3, e eu tenho três vetores linearmente independentes, isso significa que esse S, né, que é o span desses três, do conjunto desses três vetores, na verdade ele é o R3 inteiro, né? Qualquer vetor em R3 vai poder ser escrito como combinação linear desses três, eles formam uma base. Tudo bem? Entendi, professor. Muito obrigado. Beleza? Não tem ninguém, então eu já vou fazer mais uma pergunta aqui, que Pode mandar ver. não é exatamente de uma questão, mas tipo,
Na 1, por exemplo, como que eu posso qual que é a melhor justificativa que eu poderia dar na prova de que ele é LI? Melhor justificativo? Não, bom, não existe melhor, né? Existe um argumento que convença de que é LI, por exemplo, esse que a gente acabou de fazer, né? Esse é um argumento válido. A gente pode usar esse critério do determinante porque já foi visto na teoria. Tudo, assim, tudo que foi visto em teoria, né? Entre aspas, dentro de sala de aula, não dá para falar, né? Porque a gente está tendo aula, mas tudo que está dentro das notas de aula, você pode usar. Tá? Então, se está lá, ou em aula, ou em algum dos vídeos sugeridos, né? Então, se foi um conteúdo, entre aspas, dado, você pode usar. Uhum, Desde que a justificativa esteja certa, não tem galho, não tem problema nenhum. Então, aqui a gente escolheu uma maneira, né? Verificar que esse conjunto é ali, beleza, a gente verifica usando o determinante e tranquilo, verificou, tá certo. Eu poderia usar a definição para verificar que é ali? Poderia também, não tem problema nenhum. O que que seria verificar usando a definição, né? Você tem que tomar uma combinação linear, que é a definição mesmo, né? Você tem que estudar de quantas maneiras é possível combinar esses três vetores de maneira linear para poder escrever o vetor nulo, né? Ou seja, de quantas maneiras o vetor nulo pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Aí, o que que determina se é LI ou LD? Bom, se a única solução dessa equação for A, B e C igual a zero, ou seja, se a única maneira de escrever o vetor nulo como combinação linear do U, V e do W é a maneira trivial, isso quer dizer que esse conjunto é LI. Se tiver qualquer outra maneira de fazer isso que não seja trivial, esse conjunto é LD, né? E daí eu teria que estudar isso aqui, e aí, bom, você escreve quem que é o U, V e o W, né? Daí você escreve aqui quem que é 1, 0, 1, né? 1, 0, 1 mais B vezes o vetor V, que é 2, 1, -1, mais C vezes o vetor W, que é 3, 1, 5. Já vou fazer uma ressalva sobre essa ideia aqui. E aí o vetor nulo, né? Qual o espaço vetorial? O espaço vetorial é R3. Então o vetor nulo no R3 é o vetor de coordenadas 0, 0, 0. Aí você escreve o sistema, né? Que dá quando você escreve essa igualdade aqui. Então você tem um sistema que é A mais 2B mais 3C igual a zero, que é a primeira coordenada, né, de cada vetor aqui, igual a zero. Aí a segunda coordenada é A vezes zero, B vezes 1, então tem B, aí mais C igual a zero. E a última é A menos B mais 5C, né, igual a zero. E aí, bom, você estuda como que são as soluções desse sistema, né? Aí é claro que quando você escrever a matriz desse sistema aqui, como é uma matriz quadrada 3 por 3, para saber quantas soluções esse sistema tem, como ele já é homogêneo, uma solução dele sempre é a trivial, que é justamente A, B e C igual a zero resolve esse sistema. Você quer saber se tem mais alguma solução. E aí, quantas soluções um sistema homogêneo com matriz quadrada, né? O sistema homogêneo com matriz quadrada tem? Bom, ou uma, que é a trivial, ou infinitas. E quem que diz se tem uma ou infinitas? O determinante. Qual que é o determinante dessa matriz? O mesmo que esse aqui em cima. Porque a matriz desse sistema é exatamente essa matriz que está aqui. Então, dá na mesma, é o mesmo método. No fundo, você está escrevendo a mesma coisa de um outro jeito. Você escreveu o determinante direto, é só pular etapas, no fundo, porque a, ve- a, a ideia de verificar por definição vai recair naquilo, né? Então, tanto faz. Tudo bem? uhum, beleza. Mas, por exemplo, no exercício 1, ele dá um vetor que é seno de t e cosseno de t. Não daria para fazer um determinante de, tipo, só o fato dele ser meio... Não sei se eu estou usando o termo certo, mas, tipo, se ele for unitário diferente de zero, ele é ali? Você pode me mandar, Aham. que é outro exercício, né? Não é esse que você está falando.
outro. Já mando aqui. Mas é mesmo que. Bom, é análogo a perguntar, por exemplo, a mesma coisa sobre o item C e o item D. Se a gente quiser, se você quiser, a gente faz. O item C ali, por exemplo, que tem polinômios. Eu acho que dá para fazer. Pode ser, vamos fazer esse daí. Daí a gente. Vai ser a mesma discussão. Daí aqui vai ter no outro item, a gente faz. Bom, a gente faz todos. Sim. Vamos Mas, fazer o tipo, C, daí a gente faz algum desse daqui que você mandou de funções. Que é legal também, importante fazer. esse, Então, assim, eu acho que eu acertei, mas eu não sei, eu não saberia justificar na prova. aham. Então, aí a questão é que esse negócio do determinante que a gente está usando aqui, ele encaixa bem para vetores. Porque quando você monta o sistema, a matriz que você coloca aqui é a matriz desse sistema, de cara. Agora, quando os objetos que a gente está estudando não são vetores em R3, por exemplo, como são ou polinômios, ou matrizes, ou funções, que nem você mandou agora, você não tem uma matriz de cara para você poder montar ela e calcular o determinante. Então, o que eu recomendo é verificar se esses conjuntos são linearmente independentes quando os objetos não são vetores, são matrizes, polinômios, funções, verificar pela definição. É o que você tem, né? Trata da definição, estuda combinações lineares nulas e estuda os possíveis coeficientes. Eventualmente, você vai chegar num sistema e daí você resolve o sistema e vê quantas soluções ele tem. Tá? Então, vamos começar, por exemplo, com aquele do polinômio ali, que é o item C. Então, o item C ali, é, ele está estudando o span. Vamos dar nomes para os polinômios também. P1, a de P1, o primeiro ali que é x ao cubo menos 2. Aí o segundo polinômio é x quadrado mais x menos 1. Aí o terceiro polinômio, x menos 5. E o último é o polinômio constante igual a 7. Isso. Todos eles, né, estão sendo pensados. Eu vou chamar de S agora. O span do conjunto com esses quatro polinômios. P1, P2, P3, P4. E isso está pensado dentro do conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 3, com coeficientes reais. E aí, bom, a gente quer saber se esse span precisa dos quatro polinômios ou se eventualmente algum deles é combinação linear dos demais, né? E aí a gente pode jogar fora esse cara do span. Então, a pergunta é essa, né? Então, eu preciso saber se esse conjunto com esses quatro caras, P3, P1, P2, P3, P4, é linearmente independente ou não. Então, para descobrir isso, eu vou tentar pela definição. Eu vou considerar de quantas maneiras eu posso escrever o vetor nulo. O que é o vetor nulo? Bom, o mundo que a gente está nesse exercício, o espaço vetorial em questão, é o espaço vetorial dos polinômios de grau 3. Então, o que é o vetor nulo nesse espaço? É o polinômio nulo, né, constante igual a zero, de grau 3, entre aspas, né? Que é o zero mais 0x mais 0x quadrado mais 0x ao cubo. Esse é o polinômio nulo, né, de grau 3. Aí eu quero saber de quantas maneiras, né, eu posso escrever o vetor nulo ou o polinômio nulo como combinação linear desses quatro caras. Então, eu vou precisar de quatro coeficientes aqui, né? Então, eu vou considerar A vezes P1 mais B vezes P2 mais C vezes P3 mais D vezes P4 igual a zero, onde esse zero aqui, ele é o polinômio nulo de grau 3, digamos assim. Então, vamos lá.
essa é a definição. Não importa qual seja o espaço vetorial que você está estudando. Se você quer saber se um conjunto de caras dentro dele é linearmente dependente ou não, você vai considerar combinações lineares nulas desses vetores e saber quantas soluções possíveis você tem para essa equação, né? Se tiver só uma solução onde o A, o B, o C e o D tem que ser necessariamente iguais a zero, isso significa que o conjunto é LI. Caso contrário, é LD. Agora, vamos escrever a equação, né, do tipo de coisas que eles são, que são polinômios. Então, vamos lá. A primeira aqui é A vezes P1, que é o polinômio x ao cubo menos 2. Ah, e outra coisa importante, né? Eu estou estudando combinações lineares nulas num mundo de polinômios. Então, essa igualdade que está aqui é uma igualdade de coisas no seu espaço vetorial, ou seja, uma igualdade, no caso aqui, em polinômios. E quando que dois polinômios são iguais, né? Quando todos os coeficientes deles sejam iguais. Então, eu vou aproveitar do que significa essa igualdade em polinômios de grau menor ou igual a 3, e isso que vai me gerar equações, e daí vai surgir um sistema, né? Então, aqui vamos escrever o que vai dar. A vezes P1, então, é A vezes x ao cubo menos 2. B vezes P2. O P2 é x quadrado mais x menos 1. O P3 é x menos 5. E o D vezes P4, que é o polinômio constante igual a 7. E aqui igual a zero, que eu já vou escrever 0 mais 0x, mais 0x quadrado, mais 0x ao cubo, que é o polinômio nulo nesse mundo aí, né? Polinômio de grau 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou rearranjar esse lado esquerdo para transformar ele em um polinômio, ou seja, alguma coisa vezes x ao cubo, alguma coisa vezes x quadrado, alguma coisa vezes x e alguma coisa constante, para poder comparar com o lado direito, porque eu sei que essa igualdade aqui é uma igualdade de polinômios. Então, se é uma igualdade de polinômios, o polinômio do lado esquerdo e o polinômio do lado direito têm que ter os mesmos coeficientes. E é isso que vai me gerar uma série de igualdades, né? Uma série de equações. Então, eu vou reescrever isso aqui e vamos ver, por exemplo, quem que está sozinho aqui, né? Aqui eu tenho, por exemplo, a vezes menos 2. Isso aqui é um termo que não tem x. Então, ele vai ser um dos caras que vai ser constante. Então, eu tenho menos 2a. Onde eu tenho mais termos constantes? Eu tenho aqui também, ó. B vezes menos 1. Então, aqui eu tenho menos b. Onde mais que eu tenho? Eu tenho aqui também, ó, c vezes menos 5. Então, eu tenho menos 5c aqui. E o último também é constante aqui, né? Que é o d vezes 7. Então, é mais 7d. Tudo isso aqui é constante. E esse cara aqui vai ter que ser igual a esse correspondente do lado de lá, né? Do lado direito, que é o zero constante, né? O zero na parte constante. Então, isso vai me gerar uma equação que é menos 2a, menos b, menos 5c, mais 7d, igual a zero. Agora, vamos fazer isso para os outros graus, né? Então, o que multiplica x aqui, por exemplo? Então, mais tem dois caras que multiplicam x aqui. Então, tem b vezes x e c vezes x. E só, né? Então, mais b mais c vezes x, mais quem que multiplica x quadrado? Só tem um, só o b. Então, é mais b x quadrado. E, finalmente, o último é o que tem o x ao cubo, que é só o a x ao cubo. E isso aqui é igual a zero mais 0x, mais 0x quadrado, mais 0x ao cubo. E aí eu enfatizo de novo, isso aqui é uma igualdade de polinômios. Então, isso significa que o coeficiente que acompanha x ao cubo do lado esquerdo tem que ser igual ao coeficiente que acompanha x ao cubo do lado direito. O coeficiente de x quadrado do lado esquerdo tem que ser igual ao coeficiente de x quadrado do lado direito, e assim por diante. B mais C tem que ser igual, tudo igual a zero, né? Porque o sistema é homogêneo, né? E esse aqui todo tem que ser igual ao correspondente do lado de cá.
Então, isso vai te dar as equações desse sistema, né? E fica imediato aqui, né? Os caras de grau mais alto já te dizem, por exemplo, que o A tem que ser igual a zero, o B tem que ser igual a zero também. A terceira equação te diz que B mais C é igual a zero. Só que como você já sabe que o B é zero, então isso implica que o C é zero também. E aí o A, o B e o C já são zero, daí a última equação vai te dar que o D é zero também, né? Então a última equação é menos 2A menos B menos 5C mais 7D igual a zero. Só que esse aqui já é zero, esse aqui já é zero, esse aqui já é zero. Então você conclui que o D é igual a zero. Então, a única solução desse sistema aqui, né? A única solução é A igual a B igual a C igual a D. Todos eles têm que ser iguais a zero. Então, a única solução é a trivial. Então, A igual a B igual a C igual a D igual a zero. E isso significa que esse conjunto desses quatro polinômios aí, de fato, é linearmente independente. Logo, aí a gente pensa assim, bom, o S, ele é um span, ele é um espaço gerado por quatro polinômios em um espaço vetorial de dimensão 4, né? Porque polinômios de grau 3 formam um espaço vetorial de dimensão 4. Você tem quatro elementos linearmente independentes, então automaticamente isso é uma base, e, portanto, o espaço gerado por eles é todo o P3. Ou seja, qualquer polinômio de grau menor ou igual a 3 pode ser escrito como combinação linear desses quatro polinômios aí. Tudo bem esse? Sim. Então você veja que não tem nenhum determinante para eu testar aqui, né? Não imediatamente, pelo menos. Aqui o sistema linear ficou tão simples que eu nem precisei montar a matriz do sistema, né? Já deu de cara aqui que os coeficientes são tudo zero, quase de cara. Mas teria a matriz do sistema agora, né? Se você quisesse escrever, né, todas as quatro equações, seriam quatro equações, quatro incógnitas. A matriz do sistema seria 4 por 4. Aí você monta o determinante, se você quisesse, né, mas nem precisa nesse caso aqui. Aí teria o determinante, você vê se o determinante é diferente de zero ou não. No caso aqui, ele seria diferente de zero, né, você ia concluir isso, e aí a única solução desse sistema homogêneo é a solução trivial. Então, é linearmente independente. Então, esse aqui, para polinômios, é mais ou menos sempre por aí, né? Vai chegar numa coisa assim. Agora, vamos ver esse de funções, né? Vamos fazer um pouquinho diferente agora. Então, aqui, o espaço vetorial em questão é um espaço de funções, né? Então, isso aqui é o conjunto de funções com domínio e contradomínio iguais a R, né? Então, todas as funções possíveis de R em R. Aí você está olhando agora um conjunto aqui, por exemplo, o item A. Agora você quer saber se o conjunto são. Então, os elementos desse espaço vetorial são funções, né? Então, eu quero saber se um determinado conjunto de elementos dentro dele é Li ou LD, esses elementos têm que ser funções. Então, no caso aqui, as funções que ele colocou são as funções seno e cosseno, que são exemplos, né, de funções de R em R. Então, eu quero saber se esse conjunto aqui é LI ou LD, tá? Então, o que a gente tem é a definição. Então, vamos lá. O que que é a definição? O que que eu quero testar? Eu quero testar de quantas maneiras eu posso escrever o vetor nulo desse espaço vetorial como combinação linear dos elementos desse conjunto. Só tem dois elementos aí, então eu preciso só de dois coeficientes. Então, eu quero saber
Quem são os possíveis A e B, tais que A vezes seno, ou seja, o primeiro elemento desse conjunto, mais B vezes... Eu não vou colocar o T, tá? E é de propósito mesmo. Então, A vezes o primeiro elemento desse conjunto, mais B vezes o segundo elemento desse conjunto, igual a zero, onde esse zero aqui é o zero, é o vetor nulo desse espaço vetorial. Os elementos desse espaço vetorial são funções de R em R. Quem é o elemento neutro? Quem que é o vetor nulo desse espaço vetorial? Que tipo de coisa ele é? É aquela função zero de x? E isso é a função constante igual a zero. Então, aqui, esse zero do lado direito, ele significa a função constante igual a zero. E outra coisa importante, o que significa essa igualdade? Essa igualdade é uma igualdade em que mundo? É naquele que ele determinou ali em cima? Nas funções com domínio? Exatamente. Então, essa combinação linear ela é uma combinação de elementos dentro desse espaço vetorial. Eu estou dizendo que a função do lado esquerdo é igual à função do lado direito. Isso aqui é uma igualdade de funções. Quando que duas funções são iguais? O que significa duas funções? Elas já têm o mesmo domínio e o mesmo contradomínio, porque todo mundo nesse ambiente aqui sai de R e chega em R. Então, o que falta dizer para completar que elas são funções iguais? O que significa isso? Eu tava anotando aqui, professor, você pode repetir? Eu acabei me perdendo aqui. Então, a pergunta agora é a seguinte, né? Tudo bem, então isso aqui é uma igualdade de funções, porque esse é o contexto, né? Esse é o espaço vetorial. E, bom, as funções envolvidas todas já têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio. Então, o que significa elas serem iguais? O que falta eu dizer aqui? Para dizer que as funções são as mesmas. A do lado esquerdo e a do lado direito. Tem que igualar, né? Que nem, por exemplo, pensando naquela questão do polinômio, você tem que igualar, né? Tipo, Mas A igualar o seno, que exatamente? igual a zero. A seno de zero. Quer dizer, A seno igual a zero e B cosseno igual a zero? Não, não. Isso do lado esquerdo é uma coisa só. Isso é uma função. A função do lado esquerdo é igual à função do lado direito. Certo. Elas já têm o mesmo domínio e o mesmo contradomínio. O que significa elas serem a mesma função? Nossa, professor, eu travei agora. Eu entendo o que você está falando, mas eu não consigo pensar numa resposta. Então, como que você determina uma função, né? Ela já tem o domínio quanto o domínio dela, que é R em R. Como que você determina ela? Você não determina ela pelos valores que elas têm em cada um dos pontos do domínio? Sim, Então, se você está dizendo que a função do lado esquerdo, essa coisa toda, que está entre parênteses, essa função é igual à função do lado direito, ou seja, elas são a mesma função. Então, o que eu posso dizer? Que os valores que elas têm em todos os pontos do domínio são iguais. Ou sim. seja, se eu calcular o lado esquerdo no que eu quiser, ou seja, em qualquer ponto do domínio, qualquer t, tem que dar a mesma coisa que eu calcular a função do lado direito no mesmo t, qualquer que seja o t no domínio. Concorda? Beleza. Agora eu entendi, eu só tinha dado uma travada agora. Certo? Aqui que Uhum. vai começar a surgir as equações. E isso que é importante, tem que entender o que significa essa igualdade. Então, a igualdade de funções significa que o valor delas em todos os pontos do domínio tem que ser o mesmo, né? Agora, o que significa o lado esquerdo, né? O que é isso aqui calculado em t? Bom, isso aqui o a é constante, né? Então, é a vezes seno de t mais b vezes cosseno de t, e o lado direito é a função constante igual a zero. Então, essa função calculada em qualquer t vai dar igual a zero,
E essa igualdade acontece para todo t, certo? Tudo bem? Sim. Então, o que que eu quero chegar agora? Eu quero chegar numa... A pergunta inicial qual era? Quais são os possíveis valores de A e B que fazem isso acontecer? Né? Então, eu quero tentar, de algum jeito, achar quem que é esse A e quem é esse B. Se eles só podem ser zero ou não, né? Por exemplo. Só que, a partir do momento que eu supus que o vetor nulo se escreve como combinação linear desses caras, eu ganhei de graça essa equação aqui do lado que está circulada em azul. Eu ganhei ela. E ela vem dizendo que ela vale para todo t. Então, eu posso escolher alguns valores de t convenientes para tentar sumir com o seno ou com o cosseno e sobrar equações só envolvendo o a e o b agora. Essa é a sacada, porque eu estou supondo que essa igualdade vale para todo t. Então, eu escolho alguns valores de t, porque eu sei que essa equação vai ter que continuar valendo, e aí eu concluo coisas sobre o a e o b. Essa é a sacada. Tá? Então, por exemplo, vamos escolher um valor de b, um valor de t, que seja conveniente. Bom, escolhendo, por exemplo, então, em particular, se o t for igual a zero, por exemplo, é um valor de t que eu posso escolher. Se o t for igual a zero, o seno de zero vale zero e o cosseno de zero vale 1, né? Então, o que que sobra nessa equação aqui quando eu coloco t igual a zero? Sobra a vezes zero mais b vezes 1 igual a zero. A vezes zero é zero e b vezes 1 é b. Então, isso conclui que o b é igual a zero. Entende? Sim, professor. Tô acompanhando. E aí a última coisa que falta é concluir algo sobre o A. Bom, escolhe um outro valor de t que faça uma coisa contrária ao que eu acabei de fazer aqui. Aqui eu anulei o seno e deixei o cosseno. Escolhe um outro valor de t que faça o contrário. Por exemplo, π sobre 2. Sim. Né? Então, em particular, também, né? Já que vale para todo t, se o t for igual a π sobre 2, eu sei que o seno de π sobre 2 vale 1 e o cosseno de π sobre 2 vale zero. Então, acontece o contrário. Então, o que sobra nessa equação é a vezes 1 mais b vezes zero, só que eu já sei que o b é zero, mas isso é indiferente, né? Vai sumir esse termo de toda forma. Então, a vezes 1 mais zero é igual a zero, então eu concluo a igual a zero. Ou seja, se eu faço uma combinação linear nula, né, de seno e cosseno, quais são os possíveis A e B que fazem isso? A gente concluiu que o A e o B têm que ser iguais a zero. Então, isso significa que esse par de funções, né, assim, esse par de funções seno e cosseno é linearmente independente. Então, a gente começou pelo mesmo lugar que todos os outros exercícios, é começar pela definição. Escrever o vetor nulo do teu espaço como combinação linear dos caras. Você quer saber de quantas maneiras é possível fazer isso, né? Aí, dependendo do espaço vetorial em questão, você tem que entender o que que significa a igualdade aqui, né? O que que é esse igual a zero, né? E aí, no caso de funções, significa que você tem uma igualdade em todos os pontos do domínio, né? Ou seja, o lado esquerdo calculado em qualquer coisa tem que ser igual a zero, independente do que seja essa coisa. Aí a sacada é escolhe alguns valores desse domínio espertos que façam que você tenha equações envolvendo o A e o B, né? Então, aí depende do teu conhecimento das funções em si, né? Porque a gente usou aqui as funções são seno e cosseno, então eu sei alguns lugares espertos onde o seno dá zero e o cosseno não, e vice-versa, né? Então, eu usei esse conhecimento para poder gerar essas equações que envolvem só o A e o B, né? Por exemplo, essa daqui e essa daqui.
Se você tivesse escolhido outros valores de t, não tem problema nenhum. Ia dar a conclusão ia ser a mesma no final das contas. Talvez você só conseguisse equações um pouquinho mais complicadas, mas de toda forma, se você resolvesse o sistema, você ia chegar na mesma conclusão. Tá? Não ia mudar nada. Me mandaram uma pergunta aqui no chat. Professor, essa não poderia ser resolvida pelo Wronskiano? Bom, para quem já fez cálculo 3 ou está fazendo, né? O Wronskiano ele é um método para você verificar se um conjunto de funções, um conjunto finito de funções, é linearmente independente ou não. Aí o primeiro empecilho desse critério é que as funções em si têm que ser deriváveis, porque o Wronskiano envolve derivar funções, tá? Então, bom, se as funções envolvidas são deriváveis, sim, você pode usar. E, na verdade, eu até vou falar meio que desse Wronskiano aqui, porque para a gente fazer, por exemplo, o item B, não, até que esses exercícios, esses itens aqui que você mandou, do A até o D, nem precisam do Wronskiano, mas poderia ser. Porque essa ideia de jogar alguns valores de T vai servir aqui em todos os exercícios. Sim, professor, Mas, uhum, oi, pode obrigado. dizer. Não, eu tinha conseguido fazer, mas eu não tinha conseguido deixar tão bonitinho assim, com tipo, uma justificativa boa, assim. Tá? Tá. Isso é uma maneira de escrever. Isso é uma maneira que fica legal, assim, sabe? Então, assim, que nem a gente fala, né? Álgebra linear é uma disciplina que você tem que escrever bastante. Quanto mais você escrever, mais claro fica. Então, porque assim, né? Você só escreve as contas, quem está lendo até mais ou menos acompanha, mas não sabe exatamente o que você está pensando, sabe? Então é bom escrever porque fica bem claro, assim. Quanto mais você escrever, mais claro fica o que você está pensando. E não é um exercício de conta isso aqui, né? É diferente. Vou fazer mais um ali só para ver se você entendeu essa ideia. Então, por exemplo, ali o item C. Vamos pular para o item C. As funções são seno, t e seno, né? Então, por exemplo, ali, item C. Eu quero saber se o conjunto de funções t e seno de t, isso aqui é um conjunto Li ou não. Tá, então, vamos fazer a mesma coisa. Vou estudar quem são os possíveis A e B. São só duas funções, né? Então, são só dois coeficientes. Quem são os possíveis A e B, tais que A vezes a primeira função mais B vezes a segunda função seja igual a zero, né? Agora, de novo, né, só para enfatizar isso aqui, esse zero é a função nula. Não que isso você precise escrever em prova, tá? Mas isso aqui eu estou deixando mais claro na explicação mesmo. A função constante igual a zero. E só para enfatizar também, isso aqui é uma igualdade de funções. Então, essa igualdade aí, ou seja, ela significa que A vezes T mais B vezes seno de T, isso é igual a zero para todo T real, né? Então, eu tenho de graça uma igualdade que vale para todo T. Então, agora eu posso ser bem no olhômetro aqui, né, digamos assim, e escolher alguns valores de T espertos que me concluam alguma coisa sobre o A e o B, né? Então, por exemplo, diferente do que a gente acabou de fazer no item anterior, no item anterior eu usei t igual a zero, né? Porque t igual a zero era um valor que anulava o seno, mas não anulava o cosseno. Já o t igual a zero, nesse exemplo, já não presta. Porque se eu colocar t igual a zero, eu sumo com as duas parcelas, né? Tanto o t igual a zero some com a primeira e o seno se anula também. Então eu não ganho nada aqui. Eu ganho um zero igual a zero, não estou concluindo nada. Então, eu vou ter que jogar alguns valores de t diferentes para poder gerar realmente equações que sobre alguma coisa, né? Tem que sobrar o A ou o B. Então, por exemplo, um valor possível, né? Em particular, se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, t igual a
Vamos pensar aqui, vamos ver. Por exemplo, um valor que zero seno e que não seja t igual a zero. Por exemplo, t igual a π. T igual a π serve, porque se t é igual a π, o que sobra? Sobra a vezes π, que é o valor do t, mais b vezes o seno de π. E isso tem que ser igual a zero. Só que seno de π é igual a zero, né? E o primeiro não, né? A vezes π, simplesmente. Π é diferente de zero. Então, isso anula o segundo termo. Aí sobra a vezes π igual a zero. Só que π não é zero. Então, isso significa que o a tem que ser igual a zero. Então, isso já me dá uma conclusão sobre um dos coeficientes. O a tem que ser igual a zero. E aí, agora, o que eu faço? Bom, já que o a é zero, a equação que sobrou é b vezes seno de t igual a zero para todo. Isso continua tendo que valer para todo t, não mudou nada. Eu só concluí que o a é igual a zero, então já sumiu a primeira parcela. Então agora eu escolho um valor de t onde o seno não se anula, e aí sobra b igual a zero. E aí, por exemplo, eu posso pegar π sobre 2. Né? Em particular, se o t é igual a π sobre 2, então a equação que sobra é b vezes seno de π sobre 2 igual a zero, só que esse cara aqui é igual a 1, e isso implica que o b é igual a zero. Então, a gente concluiu que tanto o a quanto o b tem que ser iguais a zero, portanto, esse conjunto é linearmente independente. Conjunto de funções t e seno de t é linearmente independente. Tudo bem? Sim, professor. Entendi. Aí eu acho que eu não vou fazer nada sobre Wronskiano porque está fora da disciplina, né? Eu não quero mencionar isso. Mas é uma outra maneira de fazer. Você vai usar. Basicamente assim. Você quer gerar, no caso aqui, né? Você tem duas incógnitas. Então seria o ideal, né? Gerar duas equações. Aí uma das equações você gera jogando um valor de t. Você escolhe lá um valor de t, e aí isso gera uma equação. Aí você quer outra. Então, para gerar essa outra, antes de jogar um valor de t, primeiro você deriva a equação. Então, você tem assim, né? A função do lado esquerdo é igual à função constante igual a zero. É uma igualdade de funções. Então, a derivada da função do lado esquerdo também tem que ser igual à derivada da função do lado direito. E aí, isso te dá uma outra igualdade de funções. Aí, nessa outra igualdade de funções, aí você joga o mesmo valor de. Pode jogar o mesmo valor de t que você já jogou antes, porque a igualdade é outra. São igualdades de funções diferentes. Aí, quando você joga o mesmo valor de t na outra equação, né, depois que você derivou, isso te dá mais uma equação envolvendo o a e o b, e aí você tem um sisteminha e resolve o sistema. E aí, o sistema que você encontra, né, se você escrever a matriz desse sistema, essa matriz é o que a gente chama de Wronskiano. E aí, você querer saber se esse sistema tem só uma solução ou não, é analisar o determinante, né? Então, aí você vai analisar o que a gente chama o determinante do Wronskiano, se ele for diferente de zero ou não. Isso diz se o conjunto de funções é LI ou não. Tá? Então, é um outro caminho, né? Que é o que a gente usa em cálculo. Exercício 10C da lista adicional 3. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lista adicional. Lista adicional 3 está na semana 3? Não sei se é tão óbvio perguntar isso. Notas de aula, lista adicional. Isso é lista adicional 3? Tá. É,
Qual é o exercício que é? 10C. Deixa eu ver qual que é o enunciado, daí você me confirma se é esse mesmo. Seja V um K espaço vetorial, se beta é um conjunto de V1 até Vn, é um conjunto Li, então... Ah, não, são três itens. São diferentes uns dos outros. Tá, seja V igual a R3, W, o espaço gerado pelo vetor 1, 0, 0, o espaço gerado pelos vetores 1, 1, 0 e 0, 1, 1, determine a soma, né, de subespaços W mais U e W interseção 1. É isso que você está falando? Né? Você mandou aqui a fotinha. Tá, então deixa eu escrever o enunciado dele aqui. Um exercício de encontrar subespaço soma e subespaço interseção. Então, vamos ver. Então, 10C, lista adicional 3. Então, V, ou seja, o contexto, né? O espaço vetorial por trás de tudo ali é o R3. Aí eu tenho um subespaço W, que é o espaço gerado. Eu não uso essa notação de colchete porque às vezes ela confunde com outras coisas. Então, aqui é o span do... É um span gerado por um vetor só, né? Um espaço gerado por um vetor só, que é o vetor 1, 0, 0. Aí o subespaço U, ele é o span. Agora tem dois vetores aqui, então os vetores 1, 1, 0 e 0, 1, 1. E aí as perguntas são, né? Quem é o subespaço soma e quem é o subespaço interseção? Isso. Então, são essas as perguntas aí. Ou então, como é que a gente faz, né? Vamos dar nomes para esses caras aqui, eu prefiro dar nomes para ele. Vou chamar esse vetorzinho aqui de U, vou chamar esse aqui de V e vou chamar esse aqui de W. Então, o que é o subespaço soma, né? Então, vamos lembrar da definição. Qual que é o conceito de subespaço soma? A definição dele é você pegar o... Eu não lembro qual, na cronologia, qual que foi a primeira definição que foi dada, mas ele é o conjunto de todas as somas de elementos de W com elementos de U. Eu acho que essa foi a primeira definição que foi dada, que tem várias outras equivalentes depois. Tá, então, conjunto de todas as somas de elementos de W com elementos de U. Então, vamos pensar assim, ó. Em termos de conjuntos, o que vai dar W mais U? Conjunto de todas as somas de elementos de W com elementos de U. Então, como são os elementos de W? Bom, o W ele é dado pelo espaço gerado por esse vetor U. Como só tem um vetor aqui, como são os elementos do W? Bom, os elementos do W são combinações lineares de um conjunto que só tem um elemento, ou seja, múltiplos desse vetor. Então, a primeira parte aqui, né, são múltiplos do vetor U. Tá? Então, esse A aqui é um coeficiente que pode ser qualquer número real. Aí, então isso aqui é um elemento genérico da parte do W. Tá? Isso aqui é um elemento genérico da parte do W. Agora, tem que ser mais coisas do U. Como que é um elemento genérico do U? Bom, o que é o U? O U é o span, é o espaço gerado por esses dois vetores V e W. O que é um span? É o conjunto de combinações lineares dos vetores que estiverem aqui dentro. Então, os elementos do U são combinações lineares de V e de W. Então, um elemento genérico dentro desse subespaço U, ele é de qual forma? Bom, já gastei o nome A para coeficiente aqui, então
eu vou escrever assim, ó, B vezes V mais C vezes W. Então, combinações lineares, né? Isso aqui, essa parte aqui agora, ela corresponde ao U. Então, a primeira são somas de coisas de W com coisas de U. Como são as coisas de W? São múltiplos de U, porque o W é o espaço gerado só por esse vetor aqui. Como que são as coisas do U? São combinações lineares desses dois vetores aqui, porque o U é o span desses dois. Isso são somas de coisas genéricas do primeiro com coisas genéricas do segundo. Esses A, B e C podem ser qualquer coisa. Então, no fundo, o que é o W mais U? São combinações lineares de U, V e W, certo? Então, A, B e C aqui podem ser qualquer coisa. Então, o W mais U, ele é o span de U, V e W, certo? São combinações lineares dos três caras. Aí, a pergunta é, bom, será que esse span precisa desses três vetores mesmo? Né? Isso é um argumento geral, tá? Se você quer procurar o subespaço soma de dois subespaços e esses dois subespaços já estão escritos como espaços gerados, então o subespaço soma é o espaço gerado pelos vetores que geram o primeiro junto, né? Com os vetores que geram o segundo. Então, o primeiro era gerado por U, o segundo era gerado por V e W, então o subespaço soma é gerado pelos três, pelo U, pelo V e pelo W. Mas isso não quer dizer que esse UV e W seja uma base, porque a gente não sabe se quando eu junto o vetor U com os vetores V e W, eu não sei se isso forma um conjunto LI ou não. Então é isso que a gente vai tentar verificar agora. Tá? Então a pergunta é se os vetores, ou assim, né, o conjunto, né? O conjunto U. Isso é um erro muito comum que os alunos cometem e tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Se você, digamos assim, ó, e isso é um caso que ocorre aqui, tá? Então vamos aproveitar isso já como exemplo. O W é um span de um vetor só, e esse vetor é não nulo. O conjunto que só tem um vetor não nulo, ele é linearmente independente. Aí você olha para o span aqui que gera o U, né? Tem esses vetores V e W. Um conjunto só com dois vetores, ele é linearmente independente se esses dois vetores não forem múltiplos. E é o caso. Esses dois vetores não são múltiplos. Então, esses dois vetores aqui formam o conjunto LI também. Eu peguei um conjunto LI, juntei com outro conjunto LI e formei um conjunto maior. Será que esse conjunto maior é LI? Não necessariamente. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre vai dar um conjunto LI. Você tem que verificar. Tá? Então, a pergunta é se esse conjunto aqui é LI ou não. E aí, bom, faz isso do jeito que você achar melhor. São vetores em R3, a gente pode montar o determinante e verificar se é diferente de zero ou não. Né? Então, qual que é o determinante aqui? Como eu falei, né? Se você tentar verificar por definição, você vai chegar num sistema e a matriz desse sistema é a matriz que eu vou escrever aqui nesse determinante. Então, é a mesma coisa. Então, eu vou colocar, por exemplo, nas colunas. O primeiro vetor é 1, 0, 0. Aí o segundo é 1, 1, 0. E o terceiro é 0, 1, 1. Tá, então, já dá de cara aqui, né? Porque essa matriz aqui, ela é triangular, né? Então, tudo abaixo da diagonal é zero, então o determinante dela é simplesmente o produto desses três aqui, né? Dos caras da diagonal principal. Então, o determinante disso aqui é 1 vezes 1, que é 1, que é diferente de zero, tá? Então, esse conjunto aqui é linearmente independente. Portanto, esse subespaço soma é de fato gerado pelos três, não dá para reduzir esse conjunto. Não tem nenhum dos três vetores ali está sobrando, digamos assim. Tá, então, portanto, o conjunto UVW é linearmente independente e
E assim, vamos escrever assim, eles formam uma base para o W mais U, que é igual ao span desses três caras, o VW. Aí, bom, o espaço é o R3, né? Então, isso aqui dá para dizer mais, né? Estou esquecendo que o espaço é R3. Então, três vetores linearmente independentes em um espaço vetorial de dimensão 3. Então, isso aqui é igual, o W mais U é de fato igual ao R3, né? Porque esse cara aqui tem dimensão 3. Então, o W mais U, qual é o subespaço W mais U? É o próprio R3. Tudo bem isso aqui? E aí a última parte aqui, né, a última pergunta, é quem é o subespaço interseção, né? Bom, agora já meio que está claro, tá? Tem duas maneiras de fazer isso. Eu não sei se nessa semana já tem a fórmula da dimensão, mas de toda forma, a segunda parte é quem é W interseção U, né? Ou seja, o que está nos dois ao mesmo tempo, né? Esse é o conjunto de interseção, é quem está nos dois ao mesmo tempo. Uma das maneiras é você tentar pegar um elemento genérico que está na interseção, né? E aí ele está em W e ao mesmo tempo ele está em U. Isso é uma coisa legal de fazer. Eu vou fazer aqui, que eu acho que vale a pena escrever, tá? Deixa eu escrever de volta aqui. Então a pergunta agora é quem é W interseção U? Bom, eu vou pegar um elemento, tá? Seja, vamos chamar de, já usei U, V e W, né? Vamos chamar de Z, sei lá. Um elemento que está na interseção, tá? Então, eu estou pegando um cara que está no W e no U ao mesmo tempo. Como ele está no W, o W quem é? O W é o span, é o espaço gerado pelo vetor U. E quem que é o U? Eu não escolhi muito bem os nomes, né? Porque W e U, eu estou falando W e U, só que um é maiúsculo, outro é minúsculo, né? O U é o span dos vetores V e W, minúsculo, né? Então, esse Z, ele está em W, ou seja, ele tem que ser múltiplo do U. Então, o Z tem que ser algum múltiplo do U que eu não sei quem é. Então, eu estou chamando esse coeficiente aqui simplesmente de A. Eu não sei quem é. Só que, ao mesmo tempo, esse mesmo vetor Z, ele também está no subespaço maiúsculo. Se ele está no subespaço maiúsculo, ele tem que ser combinação linear do V e do W. Então, esse mesmo cara deve ser escrito como algum múltiplo do V mais algum múltiplo do W. O mesmo vetor. Tá? Então, é o mesmo Z, tem que ser escrito de duas maneiras diferentes. Só que daí, você pode gerar uma igualdade a partir disso, que é assim, ó. Por exemplo, pega esse aqui, ó. A vezes U tem que ser igual a B vezes V mais C vezes W. Então, isso significa que A vezes U menos B vezes V menos C vezes W tem que ser igual a zero. Eu estou passando o lado direito todo para o lado esquerdo. Então, isso aqui que eu produzo é uma combinação linear de U, V e W que está dando o vetor nulo. Entende? Então, essa coisa toda você interpreta como uma combinação linear de U, V e W que deu o vetor nulo. Só que a gente já acabou de concluir aqui em cima que o conjunto UVW é linearmente independente. Então, só tem uma maneira de você escrever uma combinação linear de U, V e W que dê o vetor nulo. E essa única maneira é quando todos os coeficientes são iguais a zero. Então, a conclusão, né? E como o conjunto UVW é linearmente independente, a única maneira do vetor nulo ser combinação linear desses três caras é que os coeficientes sejam iguais a zero. Quais são os coeficientes? A,
menos B e menos C. Bom, menos B e menos C dá zero, tanto faz, né? Dizer que o B e o C dão zero. Então, a única maneira de fazer isso é com A igual a B, igual a C, igual a zero. Mas então isso implica que o nosso vetor Z, que ele era, por exemplo, A vezes U, ele na verdade é o vetor nulo, porque o A tem que ser igual a zero. Então o Z é zero. Então qual é a conclusão? Que se um vetor Z está na interseção, então necessariamente esse vetor Z tem que ser o vetor nulo. Então isso implica que W interseção U é o conjunto que só tem o vetor nulo e mais nada. Isso é uma maneira de fazer, tá? A outra é usando a chamada fórmula da dimensão. A fórmula da dimensão, que eu não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, vão ver daqui a pouco. Então, a fórmula da dimensão, então, outra maneira, tá? Já está resolvida ali atrás. Fórmula da dimensão, ela diz o seguinte: ela diz qual é a dimensão do subespaço soma em função da dimensão do subespaço interseção e das dimensões de cada um dos espaços separadamente. Então, isso é uma das fórmulas que valem em álgebra linear. E aí você já conhece cada uma delas. Então, por exemplo, o W, ele é gerado só pelo vetor Uzinho. O vetor Uzinho é diferente de zero, então o W tem dimensão 1. O espaço U maiúsculo, ele é gerado por dois vetores, e esses dois vetores são LIs. Então a dimensão desse cara aqui é 2. E eu acabei de concluir que o subespaço soma é todo R3. Então isso aqui tem dimensão 3. Ora, então, esse já é 3, esse é 1 e esse é 2. Então, a soma desses dois já dá 2, esse já é 3. Então, isso implica que a dimensão do subespaço interseção tem que ser igual a zero. Mas qual espaço vetorial tem dimensão zero? Isso significa que o subespaço interseção tem que ser o espaço vetorial que só tem o vetor nulo e mais nada. Ele é o único subespaço vetorial que tem dimensão zero. Tá? Então, é uma conclusão mais rápida, né? Usando a chamada fórmula da dimensão. Mas daí você tem que saber as dimensões exatas, né, de cada um desses outros três aqui, para poder fazer essa conclusão. Se tivesse dado um outro valor, né? Por exemplo, se a dimensão do espaço desse 4, por exemplo, e aqui desse 3 do lado direito, aí você conclui que a dimensão do subespaço interseção é 1. Mas isso não diz quem é o subespaço, só diz qual que é o tamanho dele. Então, não responde a pergunta, né? Porque a pergunta é quem é o subespaço interseção? Mas eu sabia já que dava zero por causa do que a gente já tinha feito o outro. Então, eu sei que dando zero, o único subespaço é o subespaço que só tem o zero. Então, por isso que aqui, usando a fórmula da dimensão, é uma alternativa também para você responder essa pergunta. Tá? Tudo bem? Ou falei muita coisa? Tranquilos? Estão vivos ainda? Beleza. Tem mais algum para resolver? Quatro b. Essa mesma lista. Ah, tá. Quatro b. Tô com tanta coisa aberta aqui. Tô até perdi. Deixa eu ver. Aqui, cheio. É, determine se esse conjunto. Ah, determine o subespaço geral. Esse eu acabei de fazer aqui, na verdade. É que você chegou um pouquinho depois, mas eu já tinha feito ele. Como essa reunião fica gravada, daí depois você dá uma olhada.
Cadê? Aqui. Ah, não, você falou, peraí, você falou 4B, né? Não 4. É 4B, não, eu fiz o 4C. É 4B. É o mesmo estilo. Estilo do. Foi o 4B? Deixa eu ver. Foi esse mesmo, né? Esse é o 4B. Foi esse que eu fiz aqui. O primeiro aqui foi o 4B. A gente começou por ele. Esse aqui, ó, é que eu não coloquei o número aqui, né? Mas esse é o 4B. Então, como a reunião fica gravada, é só você dar uma olhada depois aqui e conferir ele depois. Mas acontece parecido. Você tem três vetores, você quer olhar o que que é o span dos três. Daí eu perguntei, bom, será que... Primeira coisa que você tem que se perguntar, será que esse conjunto é linearmente dependente? Porque o que você quer verificar é se o span deles, né, o espaço gerado, precisa realmente dos três vetores. Porque se algum deles for combinação linear dos demais, no espaço gerado você pode descartar ele. Você não vai ganhar nada colocando esse cara lá. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi essa: o conjunto é LI ou não? Aí a gente verificou, viu que dava LI, então não dá para descartar ninguém. E além disso, como são três vetores linearmente independentes e o ambiente onde eles moram é o R3, que tem dimensão 3 também, então, três vetores linearmente independentes e o espaço tem dimensão 3, então automaticamente esses três vetores formam a base e, portanto, o espaço gerado por eles é tudo. No caso, o span deles é o R3 inteiro. Essa foi a conclusão que a gente tirou aqui no primeiro. Tá, então, a gente já tinha feito a continha, mas no fundo é isso. Foi isso que a gente fez, né? Isso, essa notação que você. Deixa eu. Vai ficar estranho para quem assistir depois que não dá para ver os comentários. Ele só está fazendo uma pergunta de notação. Nossa, quase acabei os slides. Só uma perguntinha de notação, que é o que significa quando você escreve assim, ó. Uma coisa desse tipo aqui, né? Então, isso aqui é uma notação, né? É uma notação para o vetor coluna. Isso aqui é o vetor coluna com as coordenadas do vetor V. Então, o vetor V, que é o que está dentro do colchetes, na base beta, tá? Então, esse beta aqui fora é uma base, né? Então, ou seja, né? Se você pegou a base beta, aí escreveu o vetor V como combinação linear dos caras da base beta, digamos que é assim, né? Você foi lá, digamos que a base beta tem os vetores V1, V2 até Vn. Aí você vai lá e escreve o V como combinação linear desses N vetores, e quando você escreve ele como combinação linear desses N vetores, aparecem os coeficientes correspondentes, né? Os números que acompanham cada um desses vetores dessa base. Então, esses números são o que formam, né, as coordenadas do vetor. Então, as coordenadas do vetor V na base beta é um vetor coluna, onde você coloca esses números que apareceram aqui, A1, A2, até a N. Isso é importante, tá? Porque vetor de coordenadas, né? Coordenadas de um vetor em uma certa base sempre é um vetor em pé, tá? É sempre um vetor coluna. Esse aqui, no caso, é N por 1. Daí depende de quantos elementos tem na tua base, né? Então, eu estou dizendo que digamos que a base tem N elementos, então, matriz de coordenadas é sempre um vetor em pezinho com N linhas. O V é o vetor mesmo, é o vetor em si.
Daí, quando você pega o vetor em si e escreve ele como combinação linear dos elementos da tua base, aparecem coeficientes, tá? Então, matriz de coordenadas é uma matriz de números, tá? Não é o vetor V. São as coordenadas do vetor V que aparecem quando você escreve ele como combinação linear dos elementos dessa base, tá? Então, tomem cuidado com isso. Só um exemplinho bem simples aqui para não deixar vazia essa discussão aqui. Por exemplo, imagina assim, ó. Imagina que o teu espaço vetorial é, por exemplo, polinômios de grau menor ou igual a 2, por exemplo. Aí, uma base super simples para esse espaço vetorial é polinômio constante igual a 1. Vamos dar nomes aqui, sei lá. Vou chamar de P1, P2, P3. P1, P2, P3. Onde P1 de x é o polinômio constante igual a 1. É a base canônica, tá? A base canônica do mundo dos polinômios. P1 é o polinômio constante igual a 1, P2 é o polinômio P de x igual a x, e P3 é o polinômio x quadrado. Então, isso aqui forma uma base, tá? Isso é uma base de P3, P2, aliás. É a base canônica, né? E daí, por exemplo, eu pego um polinômio P, que é, por exemplo, sei lá, 2 menos x mais 3x quadrado. Isso aqui é um elemento de P2. Isso é um polinômio, né? É um polinômio que mora nesse conjunto P2, esse espaço vetorial aí. Aí, se eu quiser escrever ele como combinação linear dos elementos dessa base, eu posso pensar assim, ó. Posso pensar que esse 2 acompanha o polinômio constante igual a 1. Então, é como se fosse duas vezes o polinômio P1. Aí, esse menos x é como se fosse menos 1 vezes o polinômio P2. Então, é mais menos 1 vezes P2. E aí, 3 vezes x quadrado, eu posso pensar que é 3 vezes o polinômio P3, né? Que é o polinômio x quadrado. Então, aqui eu escrevi o P como combinação linear dos polinômios dessa base beta, né? Que são o P1, o P2 e o P3. Então, a matriz de coordenadas do polinômio P na base beta, ele é um vetor em pé, é um vetor coluna, e aí a ordem importa, tá? A base é ordenada. É P1, P2, P3, nessa ordem. Então, eu coloco os coeficientes seguindo essa ordem. P1, P2, P3, ou seja, 2, menos 1 e 3. Então, o vetor coluna, 2, menos 1 e 3. Tá? Então, vetor de coordenadas sempre é uma matriz, não é o próprio vetor em si. Tá? É a matriz cuja coluna tem os números que apareceram ali quando você escreveu esse cara como combinação linear dos elementos da tua base. Tá? Ou se você quiser, pode até escrever assim, se você não está usando nomes, né? A matriz de coordenadas do polinômio 2 menos x mais 3x quadrado na base beta é 2 menos 1 e 3, para ver se vocês entendem bem essa notação, tá? Tudo bem isso aí? O último problema que eu fiquei com dúvida foi o 7. O 7 dessa mesma lista? Então, acho que eu vou ter que apagar alguma coisa que acabou no espaço. Tá, primeiro.
Então, foi o 7. É o mesmo estilo dos outros, mas é um pouquinho mais difícil porque tem mais funções. Tá, então vamos ver aqui. Espero que não precise de Brunskiano. Então, o exercício 7 dessa lista. Aí, o espaço vetorial em questão são as funções, que daí eu já falei antes. A gente já fez alguns desses. E aí, por exemplo, o item A é tentar verificar se esse conjunto de três funções aqui, que tem a função exponencial, a função x vezes e elevado a 2x e a função x quadrado vezes e elevado a 3x. Então, o conjunto com essas três funções eu quero saber se é ali ou não. Então, eu vou dar nomes para essas funções aqui. Chamar de f1, f2 e f3. Tá? Então, é um conjunto com três elementos dentro de um espaço vetorial de funções. Eu quero saber se esse conjunto é ali ou não. Como são três elementos, eu tenho que estudar as combinações lineares nulas dos três elementos. Então, eu vou precisar de três coeficientes. Então, A vezes F1 mais B vezes F2 mais C vezes F3. Eu vou estudar as combinações lineares nulas disso, né? Então, lembra para enfatizar, como eu já falei antes mais cedo, o que que esse zero é, né? Isso aqui é o vetor nulo desse espaço vetorial, que é um espaço vetorial de funções de R em R. Então, esse zero é a função constante igual a zero. Ou seja, é a função que, não importa em qual x você calcule, ela dá zero sempre. E essa igualdade é uma igualdade no espaço vetorial em questão, ou seja, é uma igualdade de funções. Ou seja, a função do lado esquerdo, que é essa coisa inteira entre os parênteses, essa função do lado esquerdo é a mesma função que a função do lado direito. Só que a função do lado direito, ela vale zero, independente de qual seja o x que você coloque. Então, essa igualdade significa, ou seja, se eu calcular o lado esquerdo em qualquer x que eu quiser, deixa eu tirar esse parênteses aqui, não vou precisar. Se eu calcular o lado esquerdo em qualquer x que eu quiser, eu vou obter zero de toda forma, para todo x no meu domínio. Tá? Então, eu tenho de graça, né, quando eu estou estudando combinações lineares nulas dos elementos desse espaço vetorial que eu quero testar se é ali ou não, como o espaço que está no contexto aí, né, é um espaço de funções, eu ganho de graça essa igualdade aqui para todo x. E aí, como eu já fiz nos exemplos anteriores, já que é para todo x, eu posso escolher alguns valores de x espertos para tentar fazer com que essa equação aqui tenha só A, B e C, né? E como são três incógnitas, o ideal, né, é que você tenha três equações. Então, eu preciso, de alguma forma, de alguma maneira, gerar três equações com essa única igualdade aí que a gente tem, que vale para todo x. Né? Então, deixa eu escrever aqui embaixo, continuar. Então, deixa eu escrever de volta aqui. A vezes f1 de x, mais b vezes f2 de x, mais c vezes f3 de x. Isso é igual a zero para todo x. E aí vamos escrever quem são as funções, né? Então, as funções são e elevado a x, mais b vezes e elevado a 2x, e mais c vezes x quadrado e elevado a 3x, e isso tem que ser igual a zero, independente do x que eu coloque. Tá? Então, como eu falei, eu posso escolher o valor de x que eu quiser para tentar elaborar, né, alguma equação que envolva o A, o B e o C. Então, por exemplo, um valor de x muito conveniente aqui que vai nos ajudar nesse caso. Se x for igual a zero,
Então, em particular, se o x for igual a zero, por que x igual a zero? Porque se eu colocar x igual a zero, eu vou sumir com essa parcela, por causa desse x multiplicando, eu vou sumir com essa parcela por causa do x quadrado multiplicando, e não vai anular a primeira parte, porque a primeira parte vai ser e elevado a zero, que vale 1. Então, isso vai me dar uma equação que só vai ter o a, e eu vou concluir a igual a zero. Essa é a ideia. Então, em particular, se x é igual a zero, então, o que sobra é a vezes 1 mais b vezes zero mais c vezes zero igual a zero. Então, sobra a igual a zero. E eu já concluo algo sobre o a. Então, eu já concluo aqui de cara que o a é igual a zero. Então, um dos coeficientes já matei. O a é zero. Vamos ver o que sobra agora. Então, o que sobra é... Eu vou escrever a mesma equação de volta, antes de substituir qualquer valor de x. Só que agora a vantagem é que eu posso escrever ela já sabendo que o a é zero. Então, o que sobra agora é b vezes x elevado a 2x, mais c vezes x quadrado elevado a 3x. Isso é igual a zero e continua sendo igual a zero para todo x. Então, eu poderia pensar assim, tá, já que vale essa igualdade para todo x, então, em particular, vale para todo x que também é diferente de zero, né? Porque já que vale para todo x real, vale para qualquer coisa. Qual que é a moral da história? Por que que eu estou pensando isso? Porque se vale para x diferente de zero, eu posso dividir por x dos dois lados, né? Então, se essa equação vale, então, em particular, eu posso simplificar por x. Então, deixa eu ver se é realmente conveniente eu fazer isso ou não. Deixa eu pensar um pouquinho. Tudo bem, pode ser. Então, para x diferente de zero, vale... Agora eu estou escolhendo um caminho, tá? Deve ter vários caminhos de fazer isso. Então, para x diferente de zero, vai valer o quê? Vai simplificar um pouco a equação. Vai ficar b vezes e elevado a 2x mais c vezes x vezes e elevado a 3x igual a zero. Para todo x diferente de zero agora, tá? Eu já simplifiquei já. Então, eu não posso dizer que essa equação vale para x igual a zero, porque eu já supus que x era diferente de zero para chegar nela, né? Agora a questão é, o que que eu faço aqui? Eu não vou ter muita escolha, eu vou ter que jogar uns valores de x que vão me dar umas equações meio esquisitas. Mas ainda assim dá para concluir algo. Por exemplo, vamos jogar um valor de x que não seja muito feio aqui. Por exemplo, x igual a 1, sei lá. Vamos ver o que que acontece. Se fosse para usar o critério do Wronskiano, ia ser super rápido, mas eu não vou usar isso porque são critérios de cálculo, não é um critério de álgebra linear. Não é algo que vocês deveriam precisar saber. Então, deixa eu escrever de volta aqui. É b vezes e elevado a 2x, c vezes x, e elevado a 3x, isso igual a zero, para todo x diferente de zero. Então, em particular, por exemplo, para x igual a 1, para x igual a 1, a equação que sobra disso, né? Ela é b vezes e elevado ao quadrado, mais c vezes x é 1, né? Então sobra só o c aqui, vezes e elevado ao cubo igual a zero. Aí, aqui eu tenho e elevado ao quadrado e e elevado ao cubo. Então eu posso simplificar, aí eu divido por e ao quadrado e aqui sobra 1. Então o que sobra agora é b mais c vezes e igual a zero. E aí isso me dá uma relação entre o b e o c, né? Nem preciso escrever. Isso aqui já é uma relação entre o b e o c. Então, é b vezes e... Olha,
igual a zero. É uma equação. Uma equação envolvendo o B e o C. Agora eu preciso de mais uma. Preciso de mais uma equação para poder comparar aí, né, com essa que eu acabei de obter. Então, eu vou jogar um outro valor de x, eu acho que qualquer coisa que eu jogar aqui vai servir, eu acho. Por exemplo, em particular agora, eu vou voltar para essa equação aqui de novo e vou jogar um outro valor de x agora diferente de 1. Vou jogar, por exemplo, ou assim, né, escrever de outra forma. Eu vou voltar para cá e vou jogar outro valor de x. Por exemplo, se x for igual a 2, então, qual que é a equação que eu obtenho se eu jogar agora x igual a 2 ali? Então, vai ser b vezes e elevado à quarta mais 2c e elevado à sexta, né? Igual a zero. Então, dessa vez aqui, eu posso simplificar e à quarta com e à sexta, e aqui vai sobrar 2. Então, a equação que eu tenho agora, ela é b mais 2 vezes e ao quadrado vezes c igual a zero. Isso é uma outra relação envolvendo o b e o c. E a ideia agora é resolver o sistema. É um sistema que tem um coeficiente meio esquisito, mas é um sistema. Tá? Então, isso aqui é b mais e vezes c igual a zero e b mais 2e ao quadrado vezes c igual a zero. Faz a diferença das duas equações, por exemplo, para eliminar o b, por exemplo, a de baixo menos a de cima, aí fica 2e ao quadrado menos e vezes c igual a zero. Aí, de novo, né, tem e ao quadrado e tem e é igual a zero. Posso simplificar, morre 1, some o quadrado. Então, isso aqui é equivalente a 2e menos 1 vezes c igual a zero. Aí eu quero concluir algo sobre o c. Deixa eu escrever um pouquinho mais para o canto aqui para fazer caber. É equivalente a 2e menos 1 igual a zero, vezes c igual a zero. Aí a questão, ó, produto de isso vezes c é igual a zero. Algum dos dois tem que ser zero. Mas esse cara aqui não é igual a zero, porque se ele fosse igual a zero, significaria que o número e seria 1 meio, né? E o e não vale 1 meio, o e vale 2,7, blá, 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 blá. Então, como esse cara é diferente de zero, isso implica que o c é igual a zero. E se o c é igual a zero, eu volto para qualquer uma dessas duas equações. Aí, por exemplo, b mais zero é igual a zero. Então, concluo que o b é igual a zero. Tá? Então, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também dá para fazer. Tá? Então, a conclusão que a gente tirou é que o a é zero e que o b e o c também são iguais a zero. Então, a única maneira de escrever o vetor nulo como combinação linear desses três caras é quando todos os coeficientes são iguais a zero. Isso significa que esse conjunto é linearmente independente. Tá? Então, a conclusão é essa. Então, conclusão. E o conjunto de funções e elevado a x, x vezes e elevado a 2x e x quadrado e elevado a 3x é linearmente independente. Então, essa é a conclusão que a gente tira aqui. Aqui eu escolhi jogar x igual a 1 e x igual a 2. De novo, qualquer coisa que você fizer aqui, jogar um outro valor de x, vai dar um sistema diferente, mas a solução do sistema vai ser a mesma. Tá? Então, não importa o que você faça, aqui você vai ter que concluir a mesma coisa. Dá um pouco mais de trabalho, né? Porque eu não quero usar o critério do Wronskiano, porque é uma coisa de cálculo, mas dá para fazer sem. Dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer sem. E aí o item B é o mesmo estilo, tá? Não, é a mesma estratégia. Você tem a equação vale para todo x,
vai jogando alguns valores de x espertos para tentar sumir com algumas incógnitas e ainda deixar outras, né, para não sumir com toda a equação. Então, por exemplo, até o item B é até mais fácil, eu acho, porque ele tem cossenos e senos. Então, tem valores de x que fazem o seno sumir e o cosseno manter. E vice-versa, tem valores de x que fazem o cosseno sumir e o seno... Apesar que aqui é cosseno de 2x, 3x e 4x, né? São diferentes. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho mesmo. Mas é o mesmo estilo. Estratégia mesmo. Tem mais algum tipo de exercício diferente para a gente fazer aí? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida quanto ao exercício da lista adicional. Deixa eu abrir aqui para ver qual que é. Bom, é dessa mesma que fala sobre dependência linear e tudo mais, né? Uhum. É o exercício da lista adicional, deixa eu ver, é o 10. É o 10 e é o item A. O item A do 10, tá, isso é Aham, diferente. Então vamos dar uma olhada nele. isso. Daí, eu acho que eu consegui resolver ele, né? Justamente, eu acho, né? E eu queria perguntar se justamente o que eu fiz faz sentido, né? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Dar uma olhada no enunciado. Deixa eu ver. Seja V1K espaço vetorial. Esse aqui é o 10. Item A. Então, seja V1K espaço vetorial. Beta conjunto com N vetores. V1 até Vn. É um conjunto Li. Então, já sei que esse conjunto é linearmente independente. Aí, beta linha. Então, a pergunta agora, né? Pergunta. Um outro conjunto aqui, que eu estou chamando de beta linha. E agora ele é formado por esses outros vetores aqui, que são os vetores V1. Aí, o próximo vetor, você pega o V1 mais o V2. Aí, o próximo vetor, você pega V1 mais V2 mais V3. E assim por diante, até o último, que vai ser V1 mais V2 mais V3 até mais Vn. Então, em cada etapa, você acrescenta um vetor a mais, né? E a pergunta é se esse novo conjunto de vetores é linearmente dependente ou não. É isso, né? Aham. Aí eu posso te mais ou menos dar uma guiada assim pelo meu Sim, raciocínio para ver se faz sim. sentido? Uhum. Tá. Então a primeira coisa que eu fiz foi, bom, se o beta ele é linearmente dependente, né? Então a gente vai lá e escreve escreve o que isso significa, né? Isso significa que se a gente pensar em vários coeficientes A1, A2, A3 até AN, né? E multiplicar daí A1V1 mais A2V2 até o ANVN, isso tem que ser igual a zero. E além disso, a conclusão é que todos esses A's têm que ser zeros, né? É a única maneira de satisfazer essa equação, né? Isso. Assim, só. Tá, vou aproveitar isso que você acabou de falar e falar o seguinte: você não precisa escrever essa passagem, só se você quiser, porque você só está dizendo assim, o que significa ser ali, Uhum, sim, isso sim. né? Ou seja, se o zero for a combinação linear desses caras, a única maneira de acontecer isso é que todos os coeficientes sejam iguais a zero. Na hora da redação, na hora que você for escrever a solução, esse início que você colocou, você não precisa, tá? Uhum. Porque ele ainda não faz parte da solução. Você só está relembrando o que significa ser LI. Sim, exato. Não é a Beleza? resolução em si. Uhum, beleza, Isso. beleza. Agora começa o raciocínio. Uhum. Aí, bom, a nossa ideia é justamente descobrir se o beta linha ele é linearmente dependente ou independente, né? Então a gente Isso. precisa pensar nesse mesmo tipo de equação, né? Uma combinação Isso. linear e ver se
para essa combinação linear toda ser igual a zero, né, ser o nulo, aí a gente precisa que, bom, se for independente, aí a única maneira de isso acontecer é que todos os coeficientes sejam zero, né? Uhum. E beleza. Aí o que eu fiz foi justamente isso, né? Cria aí então diversos Bzinhos, né? B1, B2, B3 até Bn, e aí a gente escreve essa equação para cada elemento de B'. Então a gente teria B1, V1, né? Aí depois B2 vezes V1 mais V2, e assim sucessivamente, né? Você vai reescrever, né, a soma que você está falando. Uhum, Tá, isso. então, vê se o que eu estou escrevendo aqui é o mesmo que você está pensando. Então, suponha que um bom início de texto é assim, ó, suponha que você tem escalares B1 até Bn tais que você pode escrever o vetor nulo como combinação linear dos elementos de beta-linha, ou seja, tais que B1 vezes o primeiro vetor do beta-linha mais B2 vezes o segundo vetor do beta-linha mais B3 vezes o terceiro vetor do beta-linha, só vou escrever mais um, e assim por diante, até Bn vezes o último, isso deu vetor nulo. Suponha que B1 até Bn sejam escalares tais que isso ocorre. A gente Exato. quer tentar concluir algo sobre esses Bs, né? Quer saber se todos eles têm que ser zero ou não. É isso que você começou a fazer, né? Exatamente, Tá. isso. Tá. Aí, o meu raciocínio foi, bom, a gente desenvolve isso e faz as multiplicações, as distributivas ali, né? Você rearranjou os termos daí, né? Uhum, isso. Isso. Então, a ideia, por que é rearranjar os termos, né? Para quem não conseguiu fazer isso. Porque eu tenho essa igualdade e é o que eu tenho, é a única coisa que eu posso trabalhar. O que eu sei? Eu sei, por hipótese, que o conjunto com V1, V2 até Vn, que é linearmente independente. Então, se eu tivesse uma combinação linear do V1, do V2 até o Vn que desse zero, eu saberia dizer algo sobre os coeficientes. Não é isso que você vê a princípio nessa igualdade. Então, o que você faz? Você rearranja os termos aqui do lado esquerdo para primeiro transformar isso em uma combinação linear do V1, V2 até o Vn, para daí você poder concluir algo sobre os coeficientes. Então, a gente vai rearranjar isso. Inclusive, meio que a única, a única coisa que pode ser É a feita no única coisa que momento, você né? pode fazer, exatamente Sim. isso. Uma vez que você tenta seguir o caminho da definição, você não tem para onde correr, você vai fazer uma coisa só. Uhum. Né? Uma coisa de cada Então, vez. é exatamente isso mesmo. Uhum. Então, aqui, se a gente rearranja os termos, então quem que multiplica o V1, por exemplo, né? Outra maneira de enxergar. Bom, o V1 acompanha o B1, o V1 acompanha o B2, o V1 acompanha o B3, ou seja, ele acompanha todo mundo. Exatamente. Então, o V1, se eu colocar o V1 em evidência, ele vai acompanhar B1 Isso. mais B2 até Bn. Como cada elemento de B' tem sempre o V1 no começo da soma, ele vai aparecer em Isso, todas exatamente. as coisas aí, né? Isso, Exatamente. exatamente. Aí, pro caso do V2 em evidência, aí seria todos os Bs, né? Menos o B1. Menos o B1. Isso. E assim vai. Então, Você meio que B2 trocou as até. posições das coisas, né? Isso inverte, né, a posição deles. Uhum. E assim por diante, até o último. E o único que tem Vn É é o só o Bn. Bn mesmo. Exatamente. Bn, Vn. Isso aí. E agora sim, agora, isso aqui. Então, para quem não tinha pensado nesse exercício, isso aqui é um número. Vamos pensar Uhum. assim, ó, número, isso é um número, e assim por diante. Então, isso aqui está em qual formato? Ele está no formato número vezes V1, número vezes V2, número vezes V3 e assim por diante, igual a zero. Então, isso é uma combinação linear nula do V1 até o Vn. Né? Então, isso é uma combinação linear nula de V1 até Vn. E agora a gente usa a hipótese. Né? Então, como esse conjunto de V1 até Vn
é linearmente independente, a única forma, né, de fazer isso é quando todos os coeficientes são iguais a zero. Mas quem são os coeficientes? São escalares que pertencem ao K espaço vetorial lá também, né? Essas O coisas K. aqui, né? Exato. As É o coisas corpo todas. K. Então, como LI, a gente conclui que, por exemplo, o coeficiente que acompanha o V1 tem que ser zero. Ou seja, B1 mais B2 mais etc. até Bn tem que ser igual a zero. Uhum. O coeficiente que acompanha o V2 tem que ser zero. Ou seja, B2 mais B3, etc., mais Bn tem que ser igual a zero. E assim por diante. Cada uma delas mostra que o coeficiente anterior, ali, né, de índice anterior, tem que ser igual a zero, né? Isso, exatamente isso. Então, só para deixar mais claro aqui, a gente resolve de baixo para cima. Eu vou escrever mais o penúltimo aqui. Então, aqui seria Bn menos 1 mais Bn igual a zero, Bn menos 1 mais Bn igual a zero, até uma delas, a penúltima aqui, vai ser só o Bn menos 1 mais Bn igual a zero, e a última, Bn igual a zero. Então, se você escrever todos os coeficientes iguais a zero, é isso que você vai encontrar, e aí você resolve de baixo para cima, né? Que aqui está o Bn igual a zero, aí como o Bn é igual a zero, você vai para a equação de cima e conclui que o Bn menos 1 é igual a zero, aí vai para a equação de cima, conclui que o Bn menos 2 é igual a zero, e assim por diante, você vai concluindo que todo mundo vai ter que ser necessariamente igual a zero. Uhum. E logo é linearmente dependente. Logo, é linearmente independente. É a única forma que a gente encontrou de fazer essa combinação, né? Logo, como todos os bens são iguais a zero, esse conjunto beta' é linearmente independente. É isso mesmo. Então, beleza. Aí, professor, uma coisa que me levou a pensar nisso aí, mas eu acho que é só um caso particular, né? Mas já que tô aqui, vou perguntar. É o seguinte: todos os elementos de B', eles são combinações lineares de beta, né? Sim. Isso. Todos eles são combinações lineares do beta. Óbvio, ele não são todas as combinações lineares possíveis, né? São Uhum. algumas só. Uhum. Mas, querendo ou não, ele é são combinações lineares, beleza. Aí eu pensei, será que qualquer conjunto. Tipo, beleza, você tem lá o beta, então, né? A gente vai lá e faz um espaço gerado pelo beta, né? Uhum. Que é o espaço que tem todas as combinações lineares formadas por ele, né? Uhum. Como o beta, que é o gerador, é linearmente dependente, isso significa que qualquer subconjunto do espaço vetorial gerado por ele, né, ou qualquer subespaço vetorial, talvez também, vai ser também linearmente dependente ou não? Qualquer subespaço, você fala pegar alguns dos betas? Vamos falar sobre o subespaço primeiro, então, que eu acho que é mais coeso, assim. Então, beleza. Tem um espaço vetorial gerado pelo beta, né? O, Uhum. o gerador é linearmente dependente. Isso Tá. significa que todo subespaço vetorial desse gerado por beta vai ser linearmente dependente também? E o que você está falando é isso aqui, ó. Deixa eu escrever isso que você está pensando. Porque assim, se você pega um conjunto que é LI, qualquer subconjunto dele vai continuar sendo LI. Não sei se é exatamente isso que você está Sim, pensando. sim, então, isso só que, de novo, só porque um conjunto é LI, não significa que um conjunto com combinações lineares dos elementos Isso é dele outra coisa. exato, é outra coisa, é outra coisa. É outra Daí, coisa. daí isso que eu ia perguntar, se... Não depende das combinações que você pega. Por exemplo, assim, ó, se você pega, vou pensar com menos elementos, por exemplo, U, V e W. Depende das combinações, porque se você montasse assim, ó, por exemplo, beta' é igual a, deixa eu ver, sei lá, montar uma coisa trivial, assim, Uhum, uma sim, coisa bobinha. É, isso que eu acabei de formar é um conjunto de combinações lineares dos elementos de beta. sim.
Porque é 1 vezes U, 0V, 0W, daí 2 vezes U, 0V, 0W, e assim por diante. E esse conjunto aqui, nem importa o que seja U, V e W, esse conjunto aqui sempre é LD. Então já tá respondido minha dúvida já. Porque depende da combinação mesmo. Não pode ser qualquer tipo de combinação que Sim. você monta. Então a gente não pode generalizar esse resultado aí desse exercício que a gente fez, né? Se você Não, tem um conjunto mas que tem é uma ali. linha que você pode generalizar, que é assim, ó. Hum, Que é nesse sentido aqui. Imagina que você pega, que nem fez aqui, pega V1 até Vn, beta é V1 até Vn. Aí você quer montar um conjunto que tem combinações lineares dos V1 até Vn. Então, digamos que o primeiro elemento é uma combinação linear do V1 até o Vn. uhum. Aí o segundo elemento é uma combinação linear. Deixa eu ver qual que é a escolha. É uma combinação linear do V1 até o Vn. E assim por diante, até o último, que vai ser uma combinação linear do V1 até o Vn. Tá. Então, aqui nasceu uma matriz, né? Uhum. Matriz de entradas A e J. J de 1 até N. Então, é uma matriz quadrada, né? Que cada um aqui tem N e tem N coeficientes e você tem N vetores. Então, você tem N por N números. Uhum. Então, se esse cara aqui é linearmente dependente, então o exercício que eu te proponho é assim, né? Então, a hipótese é essa, se beta é Li, então esse beta linha é Li, se e somente se essa matriz A é invertida. Hum. Uhum. E aí, por exemplo, qual que é a matriz A? Qual que é essa matriz A nesse exercício que você acabou de perguntar? Não é essa daqui, ó? Exatamente, porque todos os coeficientes são. É justamente aquela matriz, aquele sistema que a gente montou lá no final do exercício, né? Isso. Né? Então, ela é uma matriz triangular, né? Tudo Uhum. que está abaixo da diagonal é zero. E tudo que está na diagonal principal é 1. Então, ela é invertível. Né? O determinante dela é diferente de zero. Uhum. Entende? Entendi. Aham. Então, é exatamente isso. O que manda, né, nessa generalização é essa matriz de coeficientes das combinações que você montou. Então, se você montou uma matriz invertível, vai funcionar. Vai continuar ali. Que massa. Entendi. Bom, é isso aí então. A dúvida era essa. Bom, e você acabou respondendo um pouquinho além ainda, né? Deu o como dava pra generalizar ainda, né? Tipo, beleza, não dá pra Beleza. generalizar em todo caso, mas tem um esqueminha que dá pra fazer. Beleza, Tem. obrigadão, professor. Valeu. Nada. Tranquilo. Bom, então, acho que é isso, né? Que já é 5 para meio-dia, então acho que não dá tempo de resolver mais nada e não tem mais pergunta também. Então, eu vou encerrar por aqui, gente. Daí, não esqueço que dá para mandar perguntas lá no café, lá, né? Na hora do café. E também por e-mail, né? Podem perguntar por e-mail, não tem problema. Corram atrás, hein? Então, é isso. A gente se vê na próxima, né? Que vai demorar um pouco, porque os atendimentos estão espaçados um dos outros. E depois eu vou passar o link dessa reunião que fica gravado, eu vou passar para ficar lá no arquivo, né, que tem todas as reuniões. Beleza? Então é isso, e a gente se vê na próxima, então. Vou parar de compartilhar e vou parar de gravar.